Bom, vamos lá. Então, eu vou gravar aqui para vocês sobre o desenho, tá? O desenho sobre a matriz ou o método, tá? Eu vou até escrever aqui para vocês, ó, vai ser matriz Cauchy-Canry. Então, eu vou explicar o que é essa matriz, como utilizar ela e quais são os benefícios, tá? Então, aqui do lado, acredito que eu vou escrever quais são os benefícios. Quais são os benefícios dessa matriz, tá? E aqui eu vou realmente desenhar a nossa matriz do lado direito, tá bom? Então, como é uma matriz, eu já vou até desenhar ela aqui, ó. Basicamente, ela vai ser um desenho assim, ó. Tá? Já vamos entender o que significa cada lado dessa matriz. O primeiro aspecto que a gente tem que colocar nessa matriz é este aspecto aqui de baixo, tá? Esse aspecto significa quais são as nossas metas a desdobrar. Desdobrar. O que significa metas a desdobrar? Vamos lá. Digamos que você, tá? Você é dono aqui da empresa, então você é o dono aqui. E uma das suas metas é aumentar as vendas. Aumentar as vendas, por exemplo, tá? Só que como dono e sozinho, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então você precisa desdobrar a sua meta para a sua equipe. Então digamos que você tem aí 3 gerentes abaixo de você. Então, dentro desses gerentes, como você faz com que os gerentes trabalhem em direção a aumentar as vendas? Então, essa metodologia ela vai ajudar a como você traduzir a meta que você tem para os seus gerentes. Então, qual meta eu dou para o gerente 1, qual meta eu dou para o gerente 2 e qual meta eu dou para o gerente 3? Se eu der essa mesma meta que eu tenho para os 3 gerentes, pode ser que os 3 gerentes sejam mais concorrentes do que amigos ou da mesma equipe com a direção para o mesmo sentido, tá? Então, um dos grandes benefícios que a gente encontra nessa metodologia é justamente o objetivo em comum entre diferentes departamentos ou gerências, tá legal? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quais metas nós devemos desdobrar. Então, aqui nós vamos escrever as nossas metas. Então aqui a gente vai ter a meta 1, a gente vai ter a meta 2. É muito importante que quando a gente for definir as metas, a gente utilize metodologias para poder definir as metas, tá? Vou citar uma delas, tá? Uma metodologia muito legal que você pode utilizar é a metodologia SMART para a definição de metas. O que significa o SMART? A palavra SMART é de meta inteligente, mas qual que é a ideia? A ideia é você separar ela em pequenas letras e cada letra tem um significado. O que significa esse SMART? É como se fosse um checklist. Esse checklist, você passa por essas 5 letras para verificar se a sua meta é boa ou não. Então vamos lá. O S significa de ser específico. Em inglês, de ser específica. Ou seja, a sua meta é uma meta específica. Quando ela trata de um tema muito específico, por exemplo, quando a gente pensa numa meta como melhorar a miséria do mundo, é uma meta muito ampla, então tem que ser mais específica, tá? Quanto mais específica, melhor. Segundo aspecto é o measurable ou mensurável. A sua meta é possível medir, ou seja, tem aquela velha frase do que nós não conseguimos medir, nós não conseguimos melhorar. Então é muito importante que a sua meta também seja mensurável, ou seja, o número das vendas, hoje nós temos 10 e amanhã nós queremos estar em 50 vendas. Precisamos saber como medir essa meta, tá? Terceiro aspecto é assignable. Assignable é se tem algum responsável por essa meta, tá? Neste caso específico, que foi o que nós comentamos, tem o responsável que é o próprio dono da empresa, tá bom? Então é muito importante que todas as metas tenham um responsável por ela, tá? Quando eu falo responsável, tem que tomar muito cuidado com essa questão sobre responsabilidade, tá? O responsável por uma meta não significa que necessariamente ele sozinho deve atender aquela meta, mas sim ele é responsável por fazer follow-up, por fazer
acompanhamento da equipe, por medir se a meta está indo de acordo com o planejado ou não, tá bom? Ele é um líder da meta, tá? O R é de realista ou realistic, que significa o quê? A sua meta é uma meta realista? Ou seja, digamos que ao passar nas últimas décadas, a sua empresa melhorou a produtividade em, por exemplo, 10% ao ano. Porém, você coloca uma meta para esse ano para melhorar a produtividade em 80%. É muito fora da realidade. Então, é importante também você analisar se a meta é realista, tá bom? E o quinto aspecto do checklist é se ela tem tempo, tá? Ou seja, o que significa um tempo? Se ela tem um tempo para ser atingida. Nós colocamos o exemplo de 10 para 50 em quanto tempo? Em um ano, em um mês? Então é muito importante que a sua meta passe por esse checklist e aí você realmente definiu uma boa meta, tá legal? Então, primeiro aspecto, você vai preencher as metas, que é justamente esse ponto aqui da matriz, tá bom? Segundo aspecto, depois de preencher as metas, é muito importante que nesse momento você faça um brainstorming com a equipe. O que eu quero que você faça? Você vai descobrir quais são as causas e quais são os impactos negativos. Ou seja, o que impacta negativamente essas metas. Então você vai fazer um brainstorm de quais são os principais problemas que impactam diretamente nessas metas. E você vai colocar os seus problemas nesta parte da sua matriz. Então, por exemplo, digamos que você fez brainstorm, você vai ter um problema 1 aqui, você vai ter um outro problema que também impacta. Digamos que nós vamos colocar aí até 4 problemas aqui, tá? Não necessariamente são 4, você pode chegar aí entre 3 e 10 problemas, já está muito interessante de você que está mexendo com a matriz, tá legal? Ótimo. Assim que você chegar nesses problemas que impactam negativamente as metas, você vai fazer o cruzamento de informações, tá? Por isso que é da matriz, essa matriz também é conhecida como matriz X, porque você cruza as informações, tá? Então vamos lá. O que você vai cruzar? Você vai cruzar exatamente cada problema, qual a relação deste problema com a meta que você quer desdobrar. Então nós temos basicamente uma legenda com 3 aspectos, tá? Nós colocamos aqui, ó, esta pintada como se fosse um forte impacto ou uma alta correlação. Esta daqui quando o impacto é médio e nós colocamos este símbolo quando o impacto é muito fraco ou quase nulo. Se você não colocar nada, você significa que não tem impacto algum. Então, o primeiro problema, qual que é o impacto do primeiro problema na primeira meta? O primeiro problema tem um impacto muito forte. E com relação à segunda, não tem nenhum impacto. O segundo problema, ele é médio, o terceiro tem um impacto forte, o quarto também tem um impacto forte, mas também tem um pequeno impacto na meta 2. Legal. Qual que é a ideia desse cruzamento? Você faz esse primeiro cruzamento justamente para você verificar se realmente você está colocando todos os problemas que têm alto impacto nas suas metas. Se por acaso você fizer esse cruzamento e não aparecer nenhuma meta que tenha algum problema que tenha alto impacto, provavelmente você não fez um bom brainstorming das causas negativas em cima dessas metas. Tudo bem? Então, esse é o segundo aspecto da nossa matriz Koshin-Kanri. Vamos lá, qual que é então o segundo benefício dessa matriz, já que a gente colocou isso daqui? O segundo benefício é a gente não pular para solução. Quer dizer, nós não pulamos para a solução. É muito importante para você atingir uma meta antes mesmo de ter ideias de melhoria, porque o que acontece? Se você tem ideias não fundamentadas, provavelmente você está solucionando problemas não existentes. Então, é muito importante que você primeiro fundamente a sua ideia, o seu projeto de melhoria, para você poder atingir uma meta. Nunca coloque uma solução de um problema ou uma ideia de solução de um problema para uma meta sem antes analisar o porquê aquele problema acontece, tá bom? Senão você vai ter ideias, como eu comentei, soluções para problemas inexistentes, tá? Agora sim, depois de analisar os problemas, analisar os impactos negativos sobre cada meta, você vai agora pensar em projetos
de melhoria. Nesse momento, você tem que esquecer um pouco as suas metas que você quer desdobrar. Você tem que focar nos problemas atuais que você tem na organização. Então, quais são os projetos de melhoria que vão impactar diretamente estes problemas? Da mesma maneira que você fez o impacto negativo, você faz um outro brainstorming de projetos de melhoria. Então, digamos que aqui nós temos uma solução 1, uma solução 2 e uma solução 3, tá? Diante das soluções que você mapeou, você vai fazer o mesmo cruzamento, só que solução com problemas. Então, aqui está o nosso próximo cruzamento. Então, vamos fazer aqui no desenho. Ótimo. Utilizaremos a mesma legenda. Então, a solução 1 tem um alto impacto no problema 1. A solução 2 tem um alto impacto no problema 2 e também tem um médio impacto no problema 4. A solução 3 tem um alto impacto no problema 3, um baixo impacto no problema 1. Ótimo! Para que nós fazemos essa correlação? Também para verificar se nós esquecemos de algum projeto de melhoria que impactasse fortemente algum problema ou alguma causa que impacta negativamente alguma meta. Então é muito importante que a gente verifique. Então aqui nós podemos perceber que o problema 1 ele tem um alto impacto com a solução 1, problema 2 com a 2 e assim por diante. E nós vemos que o problema 4 não tem nenhuma solução de alto impacto. Então nós temos que voltar a criar novos projetos para poder atingir também um alto impacto no problema 4. Digamos que, ao verificar, nós percebemos que a solução 1 também tem um alto impacto no problema 4. Fechamos a nossa matriz. Podemos prosseguir com o próximo passo, tá? Então já entendemos todo o lado esquerdo da nossa matriz Hoshin-Kanri. Então nós já temos quais metas nós queremos desdobrar, quais são os problemas que a gente tem que resolver para poder atingir essas metas, quais são os projetos de melhoria que vão resolver esses problemas, que vão melhorar as nossas metas. Agora chega um momento para a definição da equipe e do desdobramento de metas, tá? O lado direito nós vamos dividir basicamente em dois momentos, tá? Nós vamos ter um momento de indicadores, que é este daqui, que são os indicadores que nós vamos desdobrar para a equipe. Então lembra da nossa figurinha, você tem um indicador como dono ou como gerente de uma organização, de uma equipe, e você quer desdobrar metas para a equipe. Só que você não sabe qual a meta você coloca para a equipe. Então é agora que nós vamos definir a meta. Você tem a sua meta, você vai desenvolver uma meta para a sua equipe. Nunca coloque a sua meta como a meta da sua equipe, tá? Até porque você é o responsável por essa meta e nós não podemos ter dois responsáveis por uma única meta. Então, essa matriz te ajuda a você desdobrar uma meta para a sua equipe. Então, vamos lá. Do lado direito, você vai determinar qual é a sua equipe. Então, você tem a equipe 1. Equipe, quando eu falo, é o nome de uma pessoa. Então, você tem, digamos, o gerente 1. Você tem um gerente 2. Uma pessoa 3, 4, 5 e assim por diante. Você tem que colocar a sua equipe aqui. Nessa matriz, é muito interessante nesse momento o que acontece. Normalmente, dentro da sua equipe, existem lá de 1 a 3 pessoas que você mais confia ou você passa mais, digamos, responsabilidade. Digamos que você é um gerente de uma área, você pode ter lá, digamos, seus 2 coordenadores e 5 não coordenadores. E normalmente os coordenadores estão muito mais envolvidos diante dos números do que o próprio pessoal da equipe. E nesse momento da matriz Hoshin-Kanri você vai quebrar essa zona de conforto dos seus coordenadores. Por quê? Normalmente os coordenadores já estão trabalhando nos 3 projetos, mas é nesse momento que você vai traçar a responsabilidade para cada pessoa. Então, da mesma forma que a gente fez com os problemas e com as soluções, nós vamos também fazer o cruzamento com a equipe. Nós vamos definir quem da equipe vai ser responsável por qual projeto. Então, digamos que esse primeiro gerente vai ser responsável pelo projeto 1, esse segundo pelo projeto 2 e o terceiro pelo projeto 3, tá? Então, é necessário ter um responsável para cada projeto. E os outros da equipe você pode colocar como pessoas da equipe. Então, por exemplo, a pessoa 4 ela vai participar do projeto 1, a pessoa 5 vai participar do projeto 2, a pessoa 3 também vai participar, mas de forma com pequeno tempo. Então aqui você determina para cada projeto quem seria o líder.
Nesse momento do seu workshop, da sua criação da sua matriz Hoshin-Kanri, o que você vai fazer? Você vai pedir para que cada líder de cada problema, você vai pedir para cada líder fazer o seguinte trabalho. Cada líder vai pensar quais são os indicadores que monitoram e medem se o projeto de melhoria está caminhando bem ou mal, tá? Então é nesse momento que você vai criar indicadores para determinar qual projeto está indo bem ou não. Então aqui você vai ter indicadores 1, indicadores 2, 3, eu vou citar 5 aqui, tá? Então nós teremos aí 5 indicadores que foram criados pelos líderes de cada projeto. E da mesma forma que nós fizemos o cruzamento, nós vamos fazer o cruzamento dos indicadores também. Então nesse momento a gente vai identificar qual indicador mede qual projeto de solução. Então vamos colocar alguns aqui como alguns exemplos. Legal. O que significa? O indicador 1, ele mede o projeto de solução 2, que impacta diretamente no problema 2, que impacta diretamente ou não diretamente, impacta de médio a meta 1 e a meta 2. Ou seja, para que serviu essa matriz? Você está dizendo que o indicador que você criou para o gerente impacta em um projeto, que impacta em um problema, que impacta na sua meta. Então é assim que você faz a conexão entre uma meta desdobrada e a sua meta. Porém, não acabou por aí. É muito importante que você faça esse último cruzamento, que é basicamente o cruzamento mais importante da matriz Hoshin-Kanri, que é qual? Você vai verificar se a meta criada pela equipe tem um alto impacto ou não na sua meta. Se você conseguir verificar que realmente este indicador impacta positivamente nas suas metas, então você fez um ótimo trabalho. Ou seja, você conseguiu identificar metas para a equipe que impactam diretamente nas tuas metas. É muito importante, nesse momento, um outro benefício da matriz Hoshin-Kanri é que você faz o engajamento da equipe. Por quê? Como eu comentei, muitas das vezes você tem coordenadores que você acaba passando toda a solução para a mão deles. E eu já participei de projetos de matriz Hoshin-Kanri onde pessoas que nunca haviam antes cuidado de um número ou de uma meta, agora são responsáveis por uma meta. E por incrível que pareça, mesmo elas nunca tendo cuidado de uma meta, elas foram ótimas, elas conseguiram realmente traçar um bom plano e atingir a meta, tá bom? Então você criou o engajamento da equipe. Por quê? Você torna não a sua meta transparente, mas você consegue tornar o seu planejamento transparente. É muito legal também a tradução de Hoshin-Kanri, tá? A tradução de Hoshin-Kanri é proteção ou autoproteção da gerência. O que significa isso? Não significa que você está preocupado em alguém puxar o seu tapete. Quando você fala em autoproteção, você está criando um plano, você está fazendo um desdobramento de metas para proteger o seu plano, para proteger a sua meta. Então é como você criar metas para a sua equipe de forma a você atingir a sua meta. Tudo bem? Então este foi um exemplo aí da matriz Hoshin-Kanri de como desdobrar as metas para a sua equipe. Foi um desenho bem simples e para mostrar para vocês, tá, a relevância dessa matriz aí. Então, se você está na dúvida de como criar um indicador para sua equipe, como fazer com que a equipe se engaje em atingir a meta, esta é uma boa ferramenta. Tem um outro aspecto muito importante também, para você não traçar metas injustas para a sua equipe. Digamos que você quer aumentar as vendas e esta é a sua meta. Porém, um desses gerentes, ele é o departamento, por exemplo, de compras. O que o gerente do departamento de compras vai fazer para você aumentar as metas? Sim, pode ser que tenha alguma ação indireta, mas digamos que você coloque para um departamento de execução, um operador de máquina, por exemplo. Ou seja, o que o operador da máquina vai fazer para aumentar as vendas?
É claro, se ele trabalhar com uma maior produtividade, você vai ter um preço bom e assim aumentar as vendas. Porém, o indicador do operador da máquina deve ser um indicador de produtividade, um indicador de qualidade e não de aumento de vendas. Imagina você chegar no operador da máquina, olha, nós vendemos 5 produtos, amanhã você tem que vender 15. Então é uma meta também que a pessoa não tem muito acesso para poder estar impactando. Então a matriz Hoshinkanri, um outro benefício da matriz Hoshinkanri é justamente você conseguir dar metas às pessoas que realmente conseguem impactá-las, tá? Então metas bem direcionadas, tá bom? Então este foi um pequeno resumo da matriz Hoshinkanri para vocês. Eu vou só finalizar o desenho e vou deixar ele disponível para vocês baixarem. Tudo bem? Forte abraço e até a próxima aula. Se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha aí, deixa o seu curtir, se inscreva no meu canal, também aperta esqueci o nome do sininho aí, porque clicando no sininho você vai ser lembrado de novas aulas que eu for colocar aqui no YouTube, combinado? Fica ligado também que eu vou postar um vídeo fazendo um desenho resumo de toda essa aula, então eu vou fazer um desenho resumo dessa aula, eu também deixo aí no link abaixo todos os desenhos resumos de todas as aulas que eu crio. É só entrar no link, se cadastrar, eu acho que eu só peço lá o e-mail e o nome, e enfim, você já tem acesso aí a download gratuito. Para quem não me conhece também, eu tenho muitas outras metodologias, então eu deixei alguns links na descrição para você conseguir acessar meu site, se cadastrar, e é isso. Grande abraço.